O Diego Pavão vem explicar para a gente qual o risco aos navios petroleiros neste momento. E na sequência, nós teremos a Débora Oliveira mostrando. É uma imagem, aliás, até antes de trazer a arte do Diego, só para vocês já observarem ali o que aparece no telão. Eu já vou chegar na Débora, mas só para adiantar. Vocês estão vendo ali uns pontinhos vermelhos e verdes? A Débora já vai explicar para a gente o que significa, mas eu já te adianto. Cada um é um navio que neste momento circula. Olha que fantástico isso, que a gente possa ver. Está parado, né? Não circula. É, à espera de liberação. Exatamente isso. Teremos em instantes aqui a Débora explicando para a gente quais desses são de cargas em geral e quais são de petróleo. Ô Diego Pavão, o Estreito de Hormuz fica onde exatamente? A gente está falando... Qual é o tamanho da importância desse local no planeta? Bom, é vital para a circulação de petróleo, para a venda de petróleo que sai dos países do Oriente Médio, principalmente aqueles países do Golfo, e seguem muito para a Ásia. A Ásia, os países da Ásia, são grandes compradores desse petróleo que sai justamente desses países do Golfo, como Kuwait, Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos. Ô Elisa, antes de a gente mostrar a nossa tela bem específica sobre esse Estreito de Hormuz, vamos colocar aqui no mapa para a gente ter uma visão geral de onde que ele fica, pode ser? Pode, a gente tem uma arte sobre isso, não tem? Exatamente. Que aí a gente já consegue, pronto, ali ó, Diego. Isso, essa Fique à vontade, o telão é todo seu. Bom, olha só, aqui a gente tem uma visão bem fechada, bem focada no ponto mais estreito do Estreito de Hormuz. No ponto mais estreito dele, a distância, a largura mínima é de mais ou menos 30 quilômetros. Em alguns pontos, pode-se chegar a 50 quilômetros de largura. E aí a gente tem aqui duas vias, uma que vai e uma que volta. Por que isso é tão separado? Porque é uma via muito estreita e a gente tem um problema em relação a essa parte, em relação à profundidade. Existe uma parte do navio que é o calado, que é aquela parte que a gente não vê na superfície, é a parte do navio que está embaixo da água. Esse calado no navio petroleiro pode chegar a mais ou menos 20 metros de comprimento. Se a gente pensar aqui que existem algumas regiões que a profundidade é mais ou menos 50 metros, existe uma certa preocupação para que esses navios não encalhem. Por isso que existe uma faixa de 3 quilômetros na ida e 3 quilômetros na volta. São navios que andam mais ou menos em fila, um atrás do outro, justamente para evitar choques. E aqui, entre eles, a gente tem também uma distância de mais ou menos 3 quilômetros. Bom, para cá a gente tem os países do Golfo, o Golfo Pérsico, e para cá a gente tem o Mar Arábico, o Oceano Índico, para esses navios saírem dessa região e irem justamente para países da Ásia, que são os grandes compradores do petróleo do Golfo Pérsico. Como o Irã consegue fechar esse estreito? Nas últimas semanas, a gente teve um exercício naval no Irã, do Irã. Isso acabou fechando por causa da movimentação de navios. Ao mesmo tempo, agora, a gente tem um outro tipo de intervenção do Irã para fechar esse estreito. O Irã e a Guarda Revolucionária do Irã sabe fazer isso muito bem, pode colocar nessa região aqui minas navais, são bombas no mar. O mar vira literalmente um campo minado, Nossa, dificultando muito a passagem de navios. minas navais? Exatamente, são minas, são bombas, que muitas delas são até da época soviética, que foram compradas na então União Soviética. São minas que são colocadas aqui no mar, são colocadas por lanchas à noite, ou seja, não se tem conhecimento de onde elas estão. Se a gente está falando de um ponto preto ali no mar, né, e um navio enorme manobrando nessa região com um espaço tão apertado para navegar, isso se transforma num verdadeiro problema de segurança para esses navios. O que acontece é, os navios que são carregados com petróleo em países aqui da região do Golfo, as empresas que fazem essa operação, a partir desse momento não querem mais transitar pelo Estreito de Hormuz, porque existe um risco muito grande à explosão dessas minas navais que são colocadas aqui. E além disso, o Irã, a Guarda Revolucionária do Irã, tem uma frota de lanchas muito ágeis e muito rápidas que operam justamente nessa região. São lanchas que, quando colocadas numa região tão estreita, acabam sobrecarregando os radares dos navios e são lanchas que podem oferecer perigo a essas tripulações, às cargas e aos próprios navios que passam por aqui. Elisa, se a gente for pensar que esses navios saem desses países do Golfo e vão para a Ásia e eles operam com seguros,
as seguradoras que fazem essas apólices para essas companhias não vão querer emitir um seguro, porque o risco é muito grande de perda desse navio, porque a gente tem literalmente um campo minado nessa região do Estreito de Hormuz.